Olá, amados irmãos do canal Católicos de Maria. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Algo vem sendo repetido dentro da igreja há anos, e muitos católicos simplesmente aceitam sem questionar. Mas e se eu te dissesse que isso não passa de uma estratégia sorrateira para mudar a fé dos fiéis sem que eles percebam? Existe um projeto que só acontece no Brasil, mas que aos poucos foi moldando a mentalidade de muitos dentro da igreja. A cada ano ele vem com um novo tema, com novas palavras bonitas, mas no fundo esconde algo muito maior e muito mais perigoso. E o pior, há bispos e padres que tentam alertar sobre isso, mas são ignorados. Outros, por outro lado, tentam fazer com que os fiéis aceitem sem questionar. Mas o que realmente está por trás disso? Será que estamos diante de algo bom ou de mais uma armadilha disfarçada? Hoje você vai entender o que todo bom católico já percebeu, mas que muitos ainda insistem em ignorar. Pouca gente sabe, mas a campanha da fraternidade tem uma origem muito questionável dentro da igreja. Oficialmente, ela foi criada em 1962 pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com a proposta de incentivar a caridade e a reflexão social entre os católicos. O problema é que, nessa mesma época, a teologia da libertação começava a se infiltrar na igreja. E aqui está o ponto crítico. A teologia da libertação foi condenada pela própria Igreja Católica. Isso não é teoria da conspiração, não é exagero. É um fato registrado em documentos oficiais do Vaticano. O Papa João Paulo II e o então cardeal Joseph Ratzinger, que mais tarde se tornaria o Papa Bento XVI, denunciaram essa ideologia como uma tentativa de misturar a fé católica com o marxismo. Mas então, se a teologia da libertação foi rejeitada pela Igreja, como ainda vemos a campanha da fraternidade sendo promovida por tantos bispos? Simples, porque o Brasil se tornou um dos países mais afetados por essa infiltração, enquanto em outros lugares do mundo esse pensamento perdeu força. Aqui ele encontrou apoio em setores dentro da igreja. Se formos sinceros, precisamos admitir que muitas edições da campanha da fraternidade se tornaram verdadeiros panfletos políticos, colocando pautas seculares e ideológicas acima da evangelização. O foco passou a ser a luta por justiça social, o meio ambiente, as questões econômicas. Pode até ter um lugar dentro do pensamento cristão, mas jamais pode substituir a missão principal da igreja, que é levar almas para Deus. Se uma campanha surge a partir de uma raiz corrompida, o que podemos esperar dela? Pode uma árvore ruim dar bons frutos? Como diz em Mateus capítulo 7, versículo 18, se a teologia da libertação foi condenada pela igreja, como algo derivado dela pode ser compatível com a doutrina católica? Essa é a reflexão que poucos fazem, mas que precisa ser feita. Nos últimos anos, temos visto um cenário preocupante dentro da igreja, padres e bispos em lados opostos quando se trata da campanha da fraternidade. Isso deixa muitos fiéis confusos, sem saberem quem confiar. O problema é que alguns membros da hierarquia eclesiástica começaram a adotar um discurso cada vez mais voltado para questões sociais e ambientais, enquanto deixam de lado o que realmente importa, a salvação das almas. Recentemente, um bispo chegou a dizer que devemos nos preocupar mais com a natureza do que com a alma. Isto está correto? Será que esse é o papel da igreja? Vejamos. A criação é um dom de Deus e, claro, devemos cuidar dela. Mas se um pastor coloca o meio ambiente acima da salvação eterna das pessoas, algo está muito errado. Jesus não veio ao mundo para ensinar sustentabilidade. Ele veio para nos salvar do pecado e abrir as portas do céu. Assistam o vídeo. Eu falei que o livro do Êxodo dá a base da teologia da libertação. A campanha da fraternidade é pura teologia da libertação. Libertar
os idosos, libertar os abandonados, os presos e libertar também a criação, a natureza, cuidar da criação. E eu digo isso para terem cuidado também, porque tem católico por aí, católico leigo, católico padre e até um ou outro católico bispo, dizendo que a missão da igreja não é salvar a natureza não, é salvar a alma. Tá certo isso? E a hora que não tiver mais gente, mais alma, vai salvar o quê então? Não, salvar a natureza sim, a criação de Deus. Deus viu que tudo era muito bom. Então, aí vão aprendendo o canto da campanha da fraternidade, e se escutar alguém falando ao contrário, aí vocês decidam, ou fica com quem fala ao contrário, ou fica com a palavra da igreja. Aí vocês decidem. E no quinto, no dia de Ramos, inclusive tem uma coleta. Esses que falam que não é para salvar a natureza, deixa queimar tudo, deixa acabar. Esses que falam isso dizem também que não é para ajudar nessa coleta do domingo de Ramos. É para ajudar sim, como que não? Depois nós vamos falar mais disso, que hoje a hora já está avançada. E é justamente esse tipo de inversão de valores que a campanha da fraternidade tem promovido nos últimos anos. Se olharmos os temas escolhidos para cada edição, vamos perceber que o foco deixou de ser espiritual há muito tempo. Quantas campanhas falaram sobre conversão, sobre pecado, sobre a necessidade da graça de Deus? Pouquíssimas. Por outro lado, temos padres e bispos que ainda têm coragem de falar a verdade e alertar os fiéis. E é aqui que entra a importância do discernimento. Nem tudo que vem de um bispo ou de um documento da CNBB representa de fato a doutrina católica. A Igreja tem ensinamentos claros sobre a salvação e qualquer coisa que desvie desse foco precisa ser questionada. Por isso, ao ouvirmos certas declarações, precisamos nos perguntar: isso está em conformidade com o que a Igreja sempre ensinou? Ou é apenas uma adaptação ao pensamento moderno? Se até mesmo São Paulo alertava que nos últimos tempos haveria mestres pregando doutrinas enganosas, como diz em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Não podemos nos dar ao luxo de aceitar qualquer discurso sem reflexão. Enquanto alguns bispos promovem uma visão distorcida do que realmente é essencial para a Igreja, felizmente ainda existem sacerdotes que têm coragem de falar a verdade, mesmo que isso os torne alvo de críticas. Um dos grandes exemplos disso é o padre Paulo Ricardo. Em uma de suas catequeses mais impactantes, ele desmontou os argumentos favoráveis à campanha da fraternidade e expôs o perigo da teologia da libertação dentro da Igreja. Se você já ouviu uma aula dele, sabe que ele não fala nada sem embasamento. Padre Paulo Ricardo não só explica a doutrina católica de maneira clara, mas também mostra como certas ideias foram sorrateiramente introduzidas no pensamento católico, levando muitos fiéis ao erro sem que percebam. Em uma de suas falas mais contundentes, ele explicou que a campanha da fraternidade não apenas desvia os católicos da verdadeira missão da Igreja, mas também coloca em risco a própria identidade da fé católica. E isso não é exagero. Vejam o vídeo. A coisa chamada ser humano é um bichinho que é feliz amando a Deus. Ok? E é assim que a gente se salva. Então, qual é a consequência disso? A consequência é que as outras coisas sobre a face da Terra são criadas para o ser humano e para o ajudarem a atingir o fim para o qual é criado. Eis aí, senhores, a campanha da Fraternidade 2025, Ecologia Integral. Todo o universo criado foi chamado para servir ao homem. O homem é o centro da criação. Me desculpem os ecologistas radicais, o ser humano não é o câncer do planeta. Nós não precisamos ser extirpados, o planeta existe para nós. Tudo ia bem quando o ser humano estava submetido a Deus. Quando o ser humano está submetido a Deus, aí você se comporta direitinho com as criaturas. Aí você vai e tira Deus, o homem fica reinando acima de tudo, ele começa a destruir o planeta, porque aí não tem mais limite. Aí o que é que eles fazem? Coloca o planeta acima do homem.
para ver se coloca um limite. Não, mas não era mais fácil quando Deus estava assim do homem? Mas vocês não querem admitir, né? Tá entendendo? Então, a hierarquia das coisas. Os ecologistas radicais querem colocar o planeta acima do ser humano, e o ser humano, se ele começar a prejudicar o planeta, que ele se lasque. Mas o planeta acima de tudo. Não. Deus acima de tudo. O ser humano, porque está submetido a Deus, ele não pode destruir a criação, que é de Deus. Por submissão ao Criador. Por submissão ao Criador, ele não pode destruir a criação. Porque não é seu, é dele. Pronto. Resolveu a ecologia. Sem precisar destruir o ser humano. Pense comigo, se um fiel passa mais tempo ouvindo discursos sobre justiça social e ativismo do que sobre a necessidade da conversão e da vida de oração, ele está sendo formado para ser um santo ou um militante. E aqui está o ponto crucial. O que realmente transforma o mundo é a santidade, não discursos vazios sobre problemas sociais. Se os santos do passado tivessem seguido essa lógica, a Igreja nunca teria produzido gigantes como São Francisco de Assis, Santa Teresa de Ávila ou São João Paulo II. Eles mudaram o mundo porque se entregaram totalmente a Deus e, a partir disso, impactaram a sociedade. E é por isso que sacerdotes como o Padre Paulo Ricardo são tão necessários nos dias de hoje. Eles nos lembram do que realmente importa, a salvação das almas. Então, se você ainda tem dúvidas sobre esse tema, sugiro que assista a catequese completa dele sobre a campanha da fraternidade. Depois de ouvir seus argumentos, tenho certeza de que você nunca mais verá essa campanha da mesma forma. Diante de tudo isso, fica claro que a campanha da fraternidade não é tão inofensiva quanto muitos pensam. Ela nasceu de uma teologia condenada pela Igreja, promove temas que desviam do verdadeiro propósito da fé católica e ainda confunde os fiéis ao colocar a agenda social acima da salvação das almas. E aqui precisamos ser diretos. O que define um católico fiel não é seguir qualquer iniciativa que venha da CNBB ou de um grupo dentro da Igreja, mas sim estar em comunhão com a doutrina verdadeira, aquela que foi ensinada por Cristo e preservada pela Igreja ao longo dos séculos. Se a campanha da fraternidade estivesse realmente preocupada com a fraternidade cristã, deveria estar chamando os fiéis para a conversão, para a confissão, para a missa diária e para a adoração ao Santíssimo Sacramento. Mas o que vemos? Temas que poderiam estar em qualquer discurso político, sem nenhuma menção à necessidade de se salvar da condenação eterna. O que é mais urgente? Salvar o meio ambiente ou salvar as almas do inferno? A resposta para um católico deveria ser óbvia, mas infelizmente muitos foram levados a pensar diferente. Felizmente ainda temos padres e bispos fiéis que nos alertam para esses desvios. Cabe a nós, como leigos conscientes, buscar a verdade e não nos deixarmos levar por discursos que distorcem a missão da Igreja. Se você quer realmente fazer a diferença, volte às raízes da fé, leia os documentos da Igreja, estude o catecismo, aproxime-se dos sacramentos e, acima de tudo, não se deixe enganar por ideias que colocam o mundo acima de Deus. E se ainda restam dúvidas, volto a recomendar: assista a catequese do Padre Paulo Ricardo sobre esse tema. Ele explica de forma irrefutável os problemas dessa campanha e por que os católicos precisam abrir os olhos. No final das contas, a questão é simples: seguimos a Cristo ou seguimos as modas do mundo? Essa escolha definirá o destino da nossa fé. Não deixe de se inscrever em nosso canal, deixar o seu like, ative o sininho para receber notificações. Deixe aqui nos comentários de onde está nos assistindo, gostamos muito de saber aonde o conteúdo está chegando. E também coloque seus pedidos de oração, que colocaremos todos na oração da madrugada. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.